Olá, olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma edição do programa Tá na Mídia, nessa segunda-feira, dia 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro de 2022, e quero agradecer sempre vocês que nos acompanham. Tivemos aí uma entrevista, uma semana com muitas entrevistas, e peço que você possa se inscrever no nosso canal, possa acionar o sininho, e sempre que tiver novas entrevistas, e sempre são boas entrevistas, você será acionado aí, avisado, tá bom? Olha, hoje aqui no nosso programa teremos uma entrevista muito especial com o deputado federal pelo estado do Maranhão, Kleber Verde, e você vai saber tudo sobre a história dele, enfim, o que ele já trouxe para o município de Açailândia, que é muito importante, posicionamento dele no que diz respeito ao governo do estado, à presidência da República, enfim, tudo isso daqui a pouquinho aqui no programa Tá na Mídia. Mas agora vamos destacar uma matéria muito importante, até porque todos nós, a partir de agora, estamos aí conectados com a internet. Você está conectado aí também com a internet. Eu quero trazer essa matéria falando sobre 5G. São 10 cidades aí, olha, 12 capitais já estão aptas a receber novas redes 5G. Isso mesmo, é o que diz aí o Ministério. O Ministério das Comunicações informou na última quarta-feira, dia 26, que 12 capitais brasileiras já estão totalmente prontas, tanto em infraestrutura quanto em legislação, para receber a 5ª geração de internet 5G. Então, você que está aí acompanhando essa novidade, que é muito bom para a tecnologia, é muito bom para a gente que utiliza, foi leiloado em novembro do ano passado o padrão 5G e oferecerá internet de alta velocidade em todas as capitais brasileiras, e o prazo é até dia 31 de julho deste ano. Para as demais localidades, é importante que haja aí adequação de leis municipais e da instalação de infraestrutura adequada para funcionamento da tecnologia. Então, essa é uma matéria que a gente traz em destaque para você. Você pode acessar www.canalcriativa.com.br e você vai conferir ela por inteiro, tá bom? E já aqui nosso entrevistado do dia, deputado federal pelo estado do Maranhão, Kleber Verde, tudo bem? Ali, tudo bem, graças a Deus, tudo se encaminhando, né? Mesmo diante das dificuldades que estamos vivendo, né? Pandemia que persiste, e a gente quer aproveitar, inclusive, externar, né, o povo de Açailândia, de forma muito especial, através do seu programa tem um tão grande alcance, né? Que as pessoas continuem se cuidando, né, Marli? Afinal de contas, estamos vivendo momentos muito difíceis dessa crise sanitária que, se Deus quiser, já vai passar. Mas é muito importante a gente manter sempre os cuidados, né? Por isso estamos aqui de máscara. Sim. Porque persiste a questão da Ômicron, agora essa nova variante, e quantas vidas perdidas, lamentavelmente, no Brasil e no mundo, e a gente tem que estar realmente resguardando sempre a nossa saúde, e óbvio, tenho certeza que a população de Açailândia já tomou suas vacinas, né? Sim, estamos tomando, todo mundo tomando as nossas vacinas. Desejar a todos aí muita saúde, nós estamos começando o ano, né? Muita saúde para todos, e especialmente que nós possamos ter nossas conquistas e realizações esse ano de 2022. Certo, deputado. Gostaríamos, muita gente conhece o deputado Kleber Verde, outras pessoas ainda não, inclusive você está aqui para falar sobre o que trouxe para o município de Açailândia. Kleber Verde, que é advogado, é empresário, entrou na vida pública já há muito tempo, a gente vai conversar no decorrer da nossa entrevista sobre isso. Mas eu queria que você se apresentasse, de onde veio, por gentileza, ao nosso público. Olha, eu sou oriundo de Alto Alegre do Pindaré. Eu tenho dito, inclusive, Marli, que eu tenho dupla naturalidade. Quando eu nasci em Alto Alegre era povoado de Santa Luzia. Hoje é município. Então, na minha identidade consta lá Santa Luzia, a minha naturalidade. Então, eu tenho dupla naturalidade. Eu nasci em Alto Alegre, né, com a naturalidade registrada no registro civil em Santa Luzia. E logo cedo, meus pais acabaram se dirigindo a São Luís, né? A gente foi pequeno comércio, meu pai mexia com lavoura, com pesca, com atividade também de pequeno comércio, e nós fomos para São Luís. E lá em São Luís eu fui trabalhar na feira, eu fui feirante, né? E trabalhando na feira e estudando, porque o meu pai sempre me dizia o seguinte: meu filho, o que transforma a vida da gente verdadeiramente é a educação. E eu me recordo, Marli, a gente chegou em São Luís, descemos numa rodoviária no bairro da Alemanha, antiga rodoviária. E a gente foi andando porque meu pai não tinha como pagar o táxi. Então a gente foi morar na rua Paulo Frontino, Monte Castelo,
E a gente foi da Alemanha até a Rua Paulo Frontin e passamos em frente, na madrugada, em frente à escola técnica. E aí meu pai parou todos os filhos, éramos 6. 6 filhos? 6 filhos. Eita. Eu, minha mãe, meus irmãos. Ele parou, apontou para aquela escola e disse, olha, aqui, quem estuda aqui sai daqui empregado. Então é importante, eu trouxe vocês para cá com muita dificuldade, mas uma das missões é a educação. E vocês têm que procurar estudar. Que visionário assim ele, né? Parou vocês em frente de uma escola. De uma escola. Olha, e aquilo me tocou tão profundamente, Marley, que aquilo ficou dentro de mim. E essa consciência que eu tive naquela época, que tenho até hoje, passo isso para os meus filhos, a gente tem que estar repassando para as pessoas, porque é a educação que transforma, que muda realmente a vida da gente. E eu trabalhava na feira, estudava em escola pública, SEMA, fui para a escola técnica, estudei lá também, né? Na escola que o teu pai parou? Na mesma Sério? escola, naquela escola. Eu tenho assim, muita impressão e tem uma premissa que eu carrego comigo, que é de oração e ação. A gente tem que orar, ter fé, mas tem que agir, tem que fazer por onde. Se você quer, então você tem que orar, mas tem que trabalhar para dar certo. E eu trabalhei muito, estudei muito para estudar naquela escola. Então eu consegui... Que orgulho do papai, olha aí. Consegui, trabalhando na feira, fazer universidade na UFMA, fiz matemática e também passei em vários concursos públicos, dentre os quais o INSS. Eu sou servidor público, eu estou deputado, mas sou servidor público. Funcionário público do INSS, do órgão federal, portanto. Tive a oportunidade de ser professor, dei aula por algum tempo, né, também em escola particular e pública. E tive o privilégio, né, através de muito trabalho, de ser escolhido pelo povo de São Luís para ser vereador, por 2 vezes. Nossa, vamos então saber, antes de entrar na questão da vida pública, eu quero saber como é que foi a infância do Kleber Virde. Foi uma infância sofrida? Foi uma infância, assim, por se tratar do interior do Maranhão, como é que foi a sua infância? A atividade, exatamente, aquele momento especial, quando você mora no interior, que você fica à vontade para ir para o rio, porque lá Alto Alegre tem o Rio Pindaré. Trabalhou na roça? Trabalhei na roça com meu pai, trabalhava num pequeno comércio na feira, eu era muito disposto, eu acho que isso é muito importante, você acompanhar o seu pai no seu trabalho e você começa a ter visão de que é necessário também, de alguma forma, procurar ajudar nas tarefas de casa e ao mesmo tempo do trabalho dos meus pais. Então eu também ajudava no comércio, trabalhava com ele, como eu te falei, na feira. Eu era feirante tanto quanto, ou seja, eu ajudava na... Com quantos anos você tinha nessa época? Em torno de 8 anos já ia para a feira. Nossa, e você era o mais velho, o mais novo, do meio, como é? O terceiro dos 6, né? Pronto. Então eu acabava ajudando muito e tinha muita consciência da importância do trabalho, né? E da educação também, sim, de poder estudar. Então, aliando as duas coisas, a gente foi avançando. E em São Luís, uma infância normal, né, como qualquer outra criança, participando das brincadeiras, muito sapeca? Mas ao mesmo tempo estudando. Nem tanto. Não. Respeitoso, inclusive obediente aos pais, bom, que é fundamental. Eu acho que o filho ele tem que, acima de tudo, honrar pai e mãe. Sim, que é uma coisa que a gente também gosta de passar para as pessoas e para as crianças, né? Honre seu pai e sua mãe, e seus dias serão acrescentados aqui na terra e você será um homem abençoado. Então, eu creio muito nisso e acho que o resultado no processo educacional, né, no curso de matemática, no curso da UFMA e ao mesmo tempo também no curso de Direito, é muito em função da dedicação da gente e dos propósitos, dos bons propósitos, né? E como que o Direito surgiu na tua vida? Exatamente na questão de ter tido a oportunidade de ser vereador em São Luís. Então você primeiro se elegeu. Primeiro me elegi. Então vamos voltar. Como que você foi eleito? Como é que surgiu dentro de você essa vontade de ir para a vida pública? Na escola a gente já começa a despertar esse desejo, né? Através dos grêmios estudantil, participando de movimento estudantil nas escolas, atividades culturais nos bairros, principalmente de gincanas, e você começa a se mostrar e se apresentar como uma liderança no sentido de poder organizar equipes de gincana para buscar o resultado que é proposto. Então, a partir dali, você já desperta essa consciência, essa vocação política, né? E naquele momento surgiu a oportunidade, eu já com 24 anos, de colocar o meu nome para que a população de São Luís pudesse me avaliar como um pretenso vereador daquela cidade, da capital do Maranhão. E olha que o meu pai, inclusive, chegou uma vez a mim, durante a campanha, e disse, olha, campanha política, a gente sabe que para se eleger tem que ter dinheiro. A gente não tem, então eu acho muito difícil. E como foi? Mas ainda assim, foi muito difícil. Ainda assim, eu tenho dito, como eu falei, é oração e ação. É com muita fé
e acreditando nos bons propósitos, da nossa vontade política de poder representar o povo na Câmara Municipal. E a gente teve uma avaliação extremamente positiva, fui eleito na primeira oportunidade com 5.534 votos na capital maranhense. Então veja, um filho de lavrador, feirante, vindo do interior, chega na capital e com o trabalho, com dedicação, com empenho, carregando consigo essas premissas, né? De oração e ação, de honrar pai e mãe, e com muito trabalho a gente conseguiu chegar à Câmara Municipal. Me diga como é que foi para você nessa primeira legislação. Primeiro você colocou o seu nome à disposição, você achou que seria difícil? Ou você disse, minha fé é muito maior do que tudo, eu vou para cima, como é que foi? Às vezes parece até impossível, mas é assim, Marli, é acreditar. Quando você acredita e você tem bons propósitos, as pessoas veem a seriedade na tua fala, no teu discurso, da forma como você age no seu dia a dia, não só com falas, mas ao mesmo tempo com ação, ou seja, com gestos concretos. E esses exemplos, na verdade, porque o exemplo ele arrasta, né? E mais do que fala, mais do que promessas, a gente tinha já ações concretas de realizações, de atenção, inclusive como professor, de atenção como servidor, agindo com responsabilidade, com honradez e cumprindo o papel na condição do serviço público, que é prestar um serviço de relevância, né? Com urbanidade, respeitoso ao contribuinte, ao cidadão. Então tudo isso foi ingredientes que se somaram ao meu projeto, ou seja, quando eu chegava no bairro e quando eu chegava em uma reunião, sempre tinha um testemunho de alguém que conhecia o Kleber Verde e dava boa referência como professor, ou como servidor, ou como cidadão. Isso te enchia de orgulho, Isso, hein? Além de encher de orgulho, criava um ambiente, né, de aceitação no meio de pessoas que não nos conheciam, mas que tinham ali um testemunho de quem era do convívio deles, testemunhando a boa ação daquele que era um pretenso candidato, que então se transformou vereador na capital. E depois foi para a segunda. Como foi esse negócio? Aí fomos para a reeleição, né, já no segundo mandato, com algumas ações concretas já realizadas no bairro, nos reelegemos vereador, mas havia um desejo muito forte de poder dar uma contribuição ainda maior, principalmente para os trabalhadores. Eu que sou oriundo do campo, do interior do estado, com um contato muito forte com lavradores, com pescadores, e eu, jovem, mas entendi o seguinte, o jovem de hoje será o aposentado de amanhã. Claro. Mas para estar aposentado é preciso ter regras claras, né, para garantia dos direitos e ao mesmo tempo alterando algumas outras medidas que possam facilitar a vida daqueles que pretendem alcançar de forma muito legítima a sua aposentadoria, por exemplo. Então eu ousei de vereador à Câmara Federal. Vamos lá. E não é que deu certo? Não, gente, e aí como é que foi? Tu disse assim, eu preciso dar um passo ainda maior. Tu já foi direto de vereador para federal? De vereador de São Luís direto para a Câmara Federal. Jesus, agora explica. Da feira à Câmara Municipal, da Câmara Municipal à Câmara Federal. Congresso Nacional, imagina você, filho de Alto Alegre, na condição que tínhamos, né, como eu acabei de falar da minha história, da minha família, filho do Jesuíno, da Dona Graça, e que, de fato, dentro daquilo que eu acabei de mencionar, das premissas que a gente carrega como fé e com muita ação, chegar ao Congresso Nacional e colocar o seu nome nos anais do Congresso, nos anais da Câmara Federal Brasileira. Então, assim, uma alegria enorme e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de poder garantir ao povo brasileiro e especialmente ao meu Estado, né, as ações que pudessem fossem implementadas na perspectiva de consolidar aquilo que era o nosso desejo, ou seja, garantir leis efetivas no cumprimento dos direitos dos trabalhadores, a garantia do direito das pessoas idosas. E essa tem sido a nossa marca. Eu fui, inclusive, o primeiro e o único deputado federal eleito pelo Partido dos Aposentados. Era o PAN. O PAN, você estava lendo sobre essa história, cadê o PAN? Pois é. O que é o PAN mesmo? O PAN é o Partido dos Aposentados da Nação. Existia um presidente Dreyfus. O partido, extinto esse partido? Esse partido, ele naquela oportunidade, em 2006, nós concorremos às eleições e, infelizmente, após as nossas eleições, após a nossa eleição de deputado federal, o presidente nacional fez um acordo com o PTB, à época o presidente Roberto Jefferson, e ele incorporou o PAN ao PTB. Sem a minha anuência, tentei desfazer essa incorporação, mas lamentavelmente não foi possível, então o PAN teve um único deputado eleito por ele, que fui eu, ou seja, eu escrevi história nesse aspecto, ou seja,
o único deputado federal eleito pelo Partido de Aposentados. Com a incorporação, eu fui, portanto, convidado pelo saudoso José de Alencar, que na época era o vice-presidente da República. O presidente Lula era o presidente da República e o vice Alencar, do republicano, antigo PRB, me convidou para ir para esse partido, para essa agremiação partidária, e hoje eu sou o decano do republicano, eu sou o deputado de mandato que mais tempo tem no partido, eu sou fundador do republicano no Brasil. Então vamos lá. Hoje o republicano tem 15 anos e o deputado Kleber Verde tem 15 anos nesse partido. 15 anos no partido. Porque é uma depois história. Que você foi eleito pelo PAN, aí depois você se reelegeu novamente, aí já veio... Já estou no terceiro mandato, quer dizer, eleito pelo Partido dos Republicanos. Agora me fala sobre partidos, né? Você falou sobre partidos. Você acha que tem diferença de fato nos partidos? Ou que é um jogo de fato político para você permanecer, que às vezes muda? O partido é muito importante. Cada partido tem um estatuto, tem as suas normativas, que até parece um com o outro. Você pega o estatuto de um partido, você vai olhar, é muito parecido com o estatuto do outro, né? Mas o republicano é diferente. Nós nos reunimos de forma permanente e discutimos quais são as premissas, quais são as bandeiras efetivas do nosso partido. E hoje o republicano se coloca para a sociedade como um partido conservador, um partido que respeita a família, um partido que, acima de tudo, coloca Deus como referência, um partido liberal na economia, mas conservador nos costumes. Esse tem sido a tônica do partido. E nós temos passado isso para os nossos filiados. E, por falar em republicano, eu quero aqui aproveitar e cumprimentar o prefeito de Açailândia, o Aloysio, que é do nosso partido republicano. O Aloysio é 10. O presidente da Câmara também Olha é aí. republicano. Então veja que o republicano aqui em Açailândia tem hoje uma história construída com um homem que foi vereador e hoje é prefeito da cidade, que sabe exatamente a problemática que vive a Açailândia e o que precisa ser feito e o que está sendo feito por ele para mudar uma realidade e transformá-la para muito melhor, né? E nós, na condição de deputado, temos procurado contribuir com o Maranhão, com o Brasil, mas muito especialmente também com a Açailândia. Já que a gente vai saber o que você já trouxe para a Açailândia. Agora, ainda falando um pouco de partidos, Aécio Neves, que foi fundador do PSDB. Aécio Neves é o que vai ser vice de Lula, que está aí na pretensão? Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, pronto. Fundador do PSDB, ele saiu agora e a gente vê que há coisas da política que a gente precisa fazer. Tipo, o senhor está no Republicanos há 15 anos. Você acha que essas coisas às vezes acontecem, você se identifica, ou você se identifica a vida toda, mas precisa sair para se manter vivo na política? O partido é formado por homens e mulheres, né? E cada um, e todos nós com nossas limitações, nossas falhas, com erros e acertos, né? E um partido, ele portanto, tem seus filiados, seus membros, seu corpo diretivo, de diretores, e que conduzem a política do partido a nível nacional, em âmbito do Estado, e que são pessoas que precisam cotidianamente estar discutindo, debatendo, dialogando. O diálogo é fundamental, né? E quando o diálogo deixa de existir, né, e que não há um consenso e que porventura não se chega a um determinado termo comum e que possa ser bom para ambos, há manifestações contrárias, e aí quando não é possível conviver harmonicamente no mesmo espaço, aí alguém tem que procurar o caminho da saída, né? Ou seja, para evitar uma briga, é necessário, muitas das vezes, você sair da sua agremiação e procurar o outro para buscar uma identidade mais próxima daquilo que você pensa. E a política também tem muito de circunstancial. Às vezes, as pessoas, e por isso que você talvez esteja perguntando, mas o Geraldo Alckmin, PSDB, talvez venha para o PSB. No passado, criticou muito o presidente Lula, talvez esteja com o presidente Lula. É porque a política tem esse debate, esses diálogos, essas construções que quem acompanha bem sabe, né? E tem alguns até que dizem que na política até boi voa. Porque, de fato, é uma construção, é um debate, é um diálogo. E essa mudança, muitas das vezes, ela é necessária. Você tem que estar aberto. Quem está na política tem que estar aberto a um novo momento, a uma nova realidade, às circunstâncias daquele período, né? Certo. E falando sobre ainda o Republicanos, como é que é o trabalho dele voltado para a mulher, voltado para o jovem? Tem o Republicanos Mulher, Republicanos Jovem, como é que é essa função? Olha, eu tenho dito, inclusive, que existe uma política de cotas, né? Todos os partidos têm que cumprir uma cota, inclusive para candidatura. 30% das vagas tem que estar reservada para as mulheres. E nós 30%? Temos dito, você acha que é pouco? Na verdade, é um percentual, considerando
E essa questão da cota, ela é necessária e ela é importante, porque de fato a gente que está no dia a dia, eu sou presidente de partido, não é fácil você trazer uma mulher, né, para a vida pública, para a discussão da política diretamente, né? Há um certo afastamento das mulheres e a gente aproveita para fazer um apelo às mulheres daqui de Açailândia para estarem mais próximas da política. Afinal de contas, ela é responsável direta e indiretamente para mudar a sua vida, da sua família. E está havendo um entendimento maior. E eu vejo que há uma participação mais efetiva das mulheres hoje na política. E para o republicano, não se trata de cota, tá? É uma necessidade hoje da participação feminina na política nacional, tanto que nós temos eleitas deputadas federais hoje no partido, na Câmara Federal, 6 deputadas, né? Nós temos, por exemplo, a Thieron, que foi inclusive secretária nacional do Direito das Mulheres, temos a Rosângela Gomes, que tem uma história belíssima, né? Ela mesma conta e é muito interessante ouvi-la quando ela fala do seu relato de vida. Ela, mulher preta, pobre, e inclusive chegou até a ir para o suicídio diante das dificuldades que ela passava. Ela foi resgatada, mulher de muita fé, e acabou restaurando a sua força, a sua fé. E hoje é deputada federal, já pelo 3º mandato no estado do Rio de Janeiro. Ela coordenou o Republicano Mulher no Brasil, né? Hoje a representante nossa é a deputada estadual do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, nos representa lá. Então nós temos um conjunto de mulheres que hoje são protagonistas, né? A Rosângela, para você ter uma ideia, essa deputada que estou me referindo, eu tenho muito orgulho de poder ser companheiro dela no Republicano, ela chegou com 2 meses na Câmara, já conseguiu aprovar um projeto de lei. E não é fácil você ter, em tão curto espaço de tempo, a aprovação de um projeto de sua autoria. Então, assim, a mulher, quando ela quer, assim, com todo respeito a nós homens, mas a mulher, ela tem uma força de vontade, uma determinação e uma sensibilidade, assim, impressionante. Por isso, eu tenho certeza que quando as mulheres sentirem e souberem da sua força, ela vai estar engajada nesse movimento político e vão ajudar a transformação da nossa sociedade. A Michelle Bachelet, ela foi presidente do Chile, e ela dizia o seguinte: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entrarem na política, vai mudar a política. Porque esse conceito, essa coisa da firmeza de propósito, esse engajamento e essa coragem e determinação que as mulheres têm é muito superior à de nós homens, né? Com todo respeito a mim mesmo. Não é verdade. Margaret Thatcher foi uma grande mulher que se destacou muito na política, inclusive nós tem que mulheres, respeitar. Tem que respeitar. E nós mulheres somos a maioria na hora de votar. Pronto, né? É isso. Mesmo tendo demorado tanto para conquistar o direito do voto, nós somos a maioria na hora de votar. Agora, só para as pessoas entenderem um pouco mais, eu queria que você falasse o papel, de forma resumida, o papel do deputado federal. Olha, você sabe que o legislador, aí nós vamos buscar aqui o legislador municipal, o vereador, né? Ele tem um papel importantíssimo, é o principal político, que eu tenho assim um grande privilégio de dizer que fui vereador e eu sei a importância, por exemplo, do papel do vereador. Ele está muito próximo da comunidade, é aquele que as pessoas batem a sua porta e levam suas demandas, e através do seu mandato ele faz o requerimento ao prefeito, ele faz indicação ao governo do estado, faz indicação ao deputado federal. Inclusive aqui tem um vereador que é muito querido, que eu gosto muito dele, que já me fez demandas e nós já conseguimos efetivá-las, que é o vereador Fânio. É um amigo assim que inclusive é muito próximo da gente, no passado já esteve no nosso partido. Enfim, Aloysio foi vereador, hoje é prefeito. Então o legislador tem o papel de fiscalizar, de poder fazer esse trabalho. A nível de Câmara Federal é o mesmo papel, com a responsabilidade no plano nacional, né? Onde lá nós podemos também apresentar nossos projetos de lei, assim como o vereador, projeto de lei, podemos apresentar inclusive propostas de emenda à Constituição, né? Enfim, algumas prerrogativas legislativas que são muito inerentes ao Congresso Nacional, a quem está na Câmara ou no Senado, né? O Congresso, você já sabe, é a reunião do Senado com a Câmara. E eu, como deputado federal, na Câmara tenho apresentado inúmeros projetos que estão tramitando, e não é fácil você obter a aprovação de um projeto, face às discussões e debates que há nas comissões, cada comissão temática, né? Então o projeto segue para 2, 3 comissões até chegar na fase conclusiva no plenário da Casa. Mas o papel nosso enquanto parlamentar, além de legislar, é fiscalizar também o Executivo. E nós temos uma prerrogativa interessante que é a de poder fazer emendas ao orçamento, né?
Ou seja, você poder pegar o orçamento geral da União, que muitas das vezes não enxerga aquilo que é necessário para o município de Açailândia. Mas o deputado que está aqui no dia a dia, que está presente, que conversa com o vereador, que conversa com a comunidade, conversa com o prefeito, ele tem e recebe aquela demanda específica, e aí você vai e coloca uma emenda que hoje é impositiva, para que aquele recurso possa chegar em Açailândia e cumprir aquela que é um propósito importante, mas que o orçamento geral, como agora aprovamos o orçamento no final do ano, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou na segunda-feira, dia 24, e agora o recurso vai ser descentralizado para os ministérios. Mas muitas das vezes esse orçamento, que é um bolo enorme de recursos, né, de mais de R$ 1 trilhão, ele não enxerga, por exemplo, uma demanda que, quando esteve no exercício do mandato, o então prefeito Ildemar Gonçalves me solicitou que nós pudéssemos colocar aqui em Açailândia um matadouro. Pois bem, eu passei agora ali, vindo para cá para Açailândia, vindo de Imperatriz, que obra maravilhosa. Então é emenda do deputado federal Kleber Verde? Emenda do deputado federal Kleber Verde, um matadouro público municipal que vai trazer arrecadação de impostos para o município. Você vai poder comprar ali, porque ali vai ser, os animais que ali vão ser abatidos, tem todo um controle de higienização, né, de segurança alimentar. A qualidade daquele produto, em estando num ambiente adequado, como aquele matadouro, que é uma referência, diga-se de passagem, não só de Açailândia, mas para a região toda aqui, talvez até do norte e nordeste. É um matadouro que, à época que foi solicitado, com o recurso que foi implementado, e se os equipamentos que lá estão foram comprados de conformidade com o que foi tratado no projeto, certamente vai ser uma referência não só para esta região, mas para o norte e nordeste. E que bom que eu vi ali, já está, acredito eu, que já está em funcionamento e atendendo, o mais importante, atendendo a comunidade, né, a população de Açailândia. Então veja, foi preciso à época, né, o prefeito me procurar para que nós pudéssemos assim apresentar a emenda, e hoje que alegria passar ali e ver que o matadouro até que enfim já está em funcionamento e atendendo a população. Certo, vamos lá, deputado. Agora vamos falar sobre emendas. A gente já foi começando ainda, vamos falar sobre emendas, né? A gente às vezes não sabe o que um deputado faz, porque todo mundo é pai da criança quando o negócio está lá executado, né? É importante você falar aí que o projeto foi de fato seu, pedido aí, a pedido do Ildemar Gonçalves. Vamos falar sobre emendas, o que significa, porque quando se trata de aniversário de cidades, por exemplo, a gente vê muitos anúncios de muitos deputados, foi dirigida uma emenda de tanto para o município de Açailândia, de tanto, e a gente pensa assim, poxa, essa quantidade de emendas é para Açailândia estar completamente diferente. Vamos falar das emendas do Kleber Verde para o município de Açailândia. Olha, eu até trouxe uma colinha aqui, viu? Pronto, vamos lá, para não esquecer, é importante. Porque veja, desde 2011 que a gente vem atuando no município de Açailândia, né? Vou te dar, por exemplo, aqui uma emenda que nós colocamos. Essa do matadouro já foi na época da gestão do Ildemar, né? Nós colocamos para a estrada vicinal, que na época, em 2011, R$ 2 milhões para a estrada vicinal. Recuperação de estrada, que muitas das vezes o agricultor, o lavrador que estava no povoado, no assentamento, ele precisa ter uma estrada com condições adequadas para poder fazer, primeiro, se locomover, né? Exercer o seu direito de ir e vir, e segundo, escoar melhor sua produção. Então nós colocamos recurso desde de recurso para infraestrutura, como recurso para o CAPES, construção de CAPES, né? Construção, por exemplo, do teatro municipal, a construção do teatro municipal aqui do município, da construção da unidade de acolhimento, enfim, são tantas ações. E agora, por último, eu quero te registrar aqui, inclusive eu vim também para uma reunião com o nosso prefeito tratando deste assunto, né? Uma vez que já foi feito o termo de compromisso entre o município e o FNDE, 4 escolas que vão ser construídas aqui no município de Açailândia, com a participação do deputado Kleber Verde, que me orgulho muito, porque, como eu disse, a educação transforma a vida das pessoas, mas para haver educação tem que ter um ambiente de qualidade, em condições adequadas para que o professor possa ministrar a sua aula. Inclusive, aproveito aqui para dizer que fiquei muito satisfeito com ouvir que o governo federal vai dar um reajuste acima de 33% para os professores. Então, meus cumprimentos aos professores aqui de Açailândia. E então, a gente vai agora garantir, efetivamente, essas 4 escolas, o que vai ser muito importante para a educação do município. Durante a pandemia, eu quero registrar aqui, inclusive é importante ressaltar, já ainda na gestão do ex-prefeito
do ex-prefeito do município aqui de Açailândia, o Juscelino, Sim. nós colocamos, e aí já um momento de dificuldade na saúde, nós colocamos aqui mais de 15 milhões de reais. Né? Veio a pandemia e nós colocamos aqui, incremento também para o Covid-19, 5 milhões e 558 mil reais. Ou seja, recursos federais, mas que tem que ter o parlamentar para efetivamente fazer com que esse recurso chegue ao município. E eu estive somando aqui, Marli, só para você ter uma ideia, de 2011 para cá, nós colocamos aqui, ajudamos, né, são recursos do governo federal, nós colocamos algo em torno de 52 milhões de reais que já foram inclusive pagos, né, boa parte deles. Outros, como por exemplo, dessas 4 escolas, assinou o termo de compromisso, a prefeitura agora vai licitar e contratar as obras. Agora, deputado, as empresas, aliás, para poder executar as obras. Pronto. Agora, falando sobre essa questão, por exemplo, seu Idemar já tem muito tempo que saiu da prefeitura, né? Entrou o Gleide, entrou o Juscelino, agora está aí o Aloísio. Como é que funciona essa questão das emendas são enviadas para o município, mas por que a demora de ver a obra acontecer, de ver ela estar em funcionamento, servindo a comunidade? Olha, a burocracia em nosso país é que é o problema, né? Muitas das vezes os entraves... Mas a burocracia já tem muito tempo. O que estão fazendo, então, para poder desburocratizar algumas coisas? Muitas das vezes o município, ao receber a emenda, ela é empenhada. E aí você tem, fruto de gestões anteriores, você tem um município que fica... ele entra e sai da inadimplência. A inadimplência, por exemplo, você que está nos assistindo, cidadão, pessoa física, tem o seu CPF. Você vai num comércio, você vai, por exemplo, numa loja qualquer, faz a sua compra parcelada. Pagou a primeira parcela, ótimo. A segunda, terceira, quarta deixou de pagar. Então você ficou inadimplente. E aí você vai fazer uma compra novamente, a loja não vai querer te atender, porque você está em débito. Assim é o município. Às vezes o município ele entra em inadimplência porque não prestou contas, porque deixou de honrar um determinado compromisso legal com o Executivo Federal, e por isso o município passa a ter algum tipo de dificuldade para que aquela emenda possa ser consolidada. E então, aí, muitas vezes a culpa não é do deputado, do próprio município. Muitas das vezes tem esse entrave entre o município, que se torna inadimplente, não consegue avançar. Aí tem, muitas das vezes, a equipe técnica que precisa trabalhar de forma muito coordenada, né, em sintonia com os ministérios, que precisa o Ministério poder avaliar. Então você tem todo esse meio de campo, né, entre o envio da proposta, a análise do Ministério. Aí você, se for uma obra, por exemplo, que envolva a Caixa Econômica, aí precisa que a Caixa, cada medição, tenha técnicos que venham até o município para fazer a avaliação do que já foi executado, para que se realmente está a contento, se está correto, para que possa pagar a parcela. Então tem todo um conjunto de atores, Marli, que acaba sendo um dificultador para que essa coisa não aconteça de forma mais rápida. Tanto que o Matadouro, veja, eu coloquei o recurso, a emenda, na gestão do Ildemar. E somente agora ela está em funcionamento. Exato. Então, mas é preciso, além de tudo, né, ter a vontade política. Vamos para o teatro. O teatro também, que você disse que é uma emenda sua. Vocês, depois que vocês lançam a emenda, vocês costumam também acompanhar? Por que está demorando? Como é que é isso, deputado? O que você tem a dizer para nós, os artistas de Açailândia, a respeito desse teatro? Está lá, tem hora que vem, tem hora que... O que você tem a dizer para a gente? Muitas das vezes, Marli, como você bem colocou, você coloca a emenda, ela é empenhada, mas é necessário ficar permanentemente fazendo acompanhamento. Eu, por exemplo, hoje, pela experiência, são 4 mandatos, né? Graças a Deus, é o povo maranhense, e especialmente o povo de Açailândia, que nunca me faltou, e é por isso que eu não posso faltar a Açailândia em nenhum momento. Sempre que sou demandado, eu estou junto. E essas ações, elas chegam, mas é preciso ter o acompanhamento. Então, eu botei uma equipe hoje em Brasília que acompanha, que cobra, que fica, né, monitorando as emendas que nós colocamos. Aqui mesmo na Açailândia, hoje, a gente está tendo o cuidado, junto com o Aloísio, para que tudo aconteça o mais rápido possível. Por exemplo, essa escola que eu coloquei, que vai atender a comunidade, só registrando aqui, como eu te falei, eu trouxe a minha colinha. Sim. E então, são muitas, hein? São. A escola de 6 salas de aulas que vai atender o Vale do Açaí. Essa obra, ela já assinou o termo de compromisso. Uma escola de 6 salas de aula com quadra lá na Escola Municipal Nova Açailândia. E tem também a de Nova Colinas, que é no parque, né? Além da Escola Municipal Jardim Tropical. Então, veja, são escolas que vão ser construídas, mas já fizemos o termo de compromisso, né? Já está assinado entre a Prefeitura
e o município de Açailândia. E agora? Aí a prefeitura vai fazer o quê? Ela vai licitar. E aí depois da licitação, dando tudo certo, se não houver recurso, porque ainda tem esse detalhe. Porque você bota uma obra dessa, por exemplo, para licitar, aparecem empresas do Brasil inteiro, porque é a transparência, é a publicidade, e aí quem tem empresa que é desse ramo vai participar. E pode participar. E aí tem a questão do menor preço, e bem aí pode acontecer de uma obra, por exemplo, como essa, tão importante, ter um entrave que foi uma empresa não vencedora, recorrer e acabar o processo todo sendo atrasado. Então a gente espera que tudo ocorra da melhor forma possível, né, que ainda nessa gestão do prefeito Aloysio nós possamos ter essas 4 escolas entregues para a comunidade. E o papel nosso enquanto parlamentar, além de colocar o recurso, você me perguntava o papel do deputado federal, é também fiscalizar, acompanhar, ajudar na liberação do recurso sempre que efetivamente estiver iniciado o processo, estiver em construção e precisar que a gente vá ao FNDE para que pague a medição, para que a empresa não fique prejudicada e essa obra ela saia o mais rápido possível. Então, são ações que precisam estar, tem que estar de mão dadas, né? O prefeito com sua equipe técnica e o parlamentar, né, que é autor da emenda, para que tudo se junte na perspectiva de que as ações, os recursos cheguem e tudo seja concluído. Seja resolvido. Agora vamos falar dos 217 municípios, lógico que não vamos falar de todos, mas eu quero saber como é que o deputado Kleber Verde faz. Nós, enquanto açailandenses e muita gente, muitas cidades, a população tem aquela cultura de dizer: vou votar no deputado da minha cidade, porque dessa forma vem recurso para a minha cidade. Como que você administra isso quando você chega nas cidades? Olha, eu tenho tido, inclusive, a alegria de dizer que por onde eu passo, eu tenho uma marca de deixar algum resultado. E eu quero aproveitar aqui, inclusive, Marli, como eu te falei, eu acho que a gente tem que, oração e ação, e acreditar, né? Eu quero louvar, inclusive, a iniciativa do ex-prefeito Juscelino, que se juntou com a ex-prefeita Cristiane, com o ex-prefeito Atemir, isso há uns 5 anos atrás, e juntos criaram um consórcio. Comefec na época, o Comefec. Né? E esse consórcio começou um debate que inclusive, logo em seguida o Aloysio participou, a Câmara Municipal de Açailândia foi muito ativa, o prefeito Fernando de Bom Jesus das Selvas, a prefeita Carla, que sucedeu a Cristiane, a Carla Batista, que foi uma guerreira nesse processo, ela que foi prefeita de Vila Nova dos Martírios. E naquele momento, eu fui o único parlamentar que acreditei que era possível os municípios como Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Vila Nova, São Francisco do Brejão, os 23 municípios, Alto Alegre, onde eu nasci, onde passa a estrada de ferro Carajás, e deixava lá, essa estrada deixava apenas o quê? Um rastro de poluição sonora, ambiental, casas rachadas, pessoas que efetivamente, lamentavelmente, morreram nos trilhos, né? Enfim, só deixava problemas. E aí surgiu o questionamento: vamos nos unir todos os municípios e vamos brigar por uma compensação. Olha a nossa alegria. Não foi fácil, mas inclusive algumas pessoas do próprio Ministério de Minas e Energia muitas vezes até riam da gente por entender que aquilo não era possível. Não, parecia um sonho utópico. Mas assim como tudo na vida, a gente tem que acreditar. E eu repito, oração e ação. E fomos para cima, debate no Pará, debate em Minas Gerais, debate no Rio de Janeiro, na Câmara e no Senado. Chamamos os técnicos, a discussão foi tremenda, mas o resultado valeu a pena. Então, depois de muita luta, nós conseguimos, através de uma medida provisória, alterar todo o regramento da questão da compensação financeira, porque antes, esse minério de ferro que passa por aqui deixava riqueza, ou seja, a compensação apenas para o município de Paraupebas, onde fica Minas. Para o estado do Pará, que é o estado onde fica o município que tem a mina. E para a União. E os municípios afetados? E os municípios impactados pela mineração? Nada recebia. Pois bem, agora, só na primeira parcela, que foram 6 meses que ficaram da contabilidade, do cálculo que é feito através do percurso da estrada, da população, da quantidade de mineração, de minério que é transportado, é um cálculo bem complicado e por isso demorou a ser processado pela Agência Nacional de Mineração. Mas só a Açailândia recebeu na época, a primeira parcela, algo em torno de mais de 12 milhões de reais. São Luís recebeu mais de 50 milhões. E o que é melhor? Nós atiramos no que vimos, ou seja, na gíria popular, atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos. Nós estávamos preocupados com os 23 municípios do Maranhão onde passa a estrada.
Você sabe quantos municípios hoje são beneficiados no Brasil? Mais de 1.000 municípios. Então, por conta de uma legislação, de uma união feita de uma união que saiu aqui do Maranhão. Uma decisão que aí eu me incorporei a ela no começo, juntamos efetivamente toda a bancada que depois acreditou, a bancada maranhense. Você estava só, mas depois conseguiu. Essa sensibilidade que tiveram os prefeitos, cada um puxou o seu deputado e começamos a discutir. A liderança do consórcio, que era o Comifec, virou o Sim, e essa união de todos fez um resultado extraordinário para o Maranhão e para todo o Brasil. Hoje tem município aí, teve um município do Amapá, esqueci o nome do município, mas ele lá tem porto e tem mineração. Quando caiu, porque a discussão era do Maranhão, e de repente o Pará, o município, pena que eu esqueci o nome do município, mas ele é um município tão pequeno, 100 milhões de reais. Quando o prefeito viu na sua conta aquele valor, ele não acreditou, ele ficou sem entender e foi perguntar o que tinha acontecido. Então veja a importância de uma legislação, de acreditar que era possível, e nós conseguimos fazer disso uma realidade. Uma luta, inclusive eu mesmo fui processado pela Vale, quando nós paramos para mostrar para a Vale e para o país, para o governo, que se fechasse aquela estrada, o minério não passava. Então aquele minério que tinha um valor econômico considerável, passava a não ter valor. Porque se ele não chegar ao porto Ponta da Madeira, lá em São Luís, para ser exportado para a China, para ser comercializado, ele não tem valor econômico. E aí, todo esse debate, essa discussão, a gente conseguiu chegar a um bom termo. Então, acho que são lutas como essa que faz valer a pena. Então, os municípios do Maranhão hoje têm a nossa contribuição efetiva, quer com a ação essa ação do CEFEM, quer com os recursos, como por exemplo, agora há pouco estava conversando com o ex-prefeito de Lajeado Novo. Ao longo desses 4 últimos anos, eu coloquei 3 milhões de reais no município. O município de Bom Jesus das Selvas, foram muito mais de 10 milhões de reais colocados no município de Bom Jesus das Selvas ao longo desses últimos anos. Imperatriz, mais de 30 milhões colocados na cidade de Imperatriz. Enfim, cada município hoje do Maranhão... Então, mesmo não morando nessas cidades, você pode estar contribuindo com cada uma delas. Cada um dos municípios do estado. E o mais importante, além de tudo isso, dos recursos diretamente colocados para ajudar nas ações mais emblemáticas e mais importantes que o município muitas vezes tem das suas necessidades, você tem a questão legislativa, o caráter legislativo. Quando nós nos juntamos, aqueles que pensam assim como eu, para garantir, por exemplo, que lavradores e pescadores, a mulher com 55 anos e o homem com 60 anos de idade, porque queriam tirar o direito da condição de segurado especial para os lavradores, que hoje não pagam a Previdência, mas lá atrás queriam que pagasse, ou seja, mudar a categoria de segurado especial, tornando o contribuinte obrigatório. Nós levantamos a voz como coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Lavradores e Pescadores, e hoje a mulher com 55 anos de todo o país, o homem com 60 anos de idade, lavrador, que comprove sua atividade, pode se aposentar sem pagar a Previdência. Então, uma ação como essa, ela é efetiva e atende a toda a população brasileira. Então, acaba contribuindo com todos os municípios de forma muito direta, ou seja, são recursos que chegam a cada um deles, né? O deputado vai tentar a reeleição. Vamos para a reeleição. Vamos falar sobre o fundo eleitoral? Vamos. O que você tem a dizer sobre esse fundo eleitoral, que a perspectiva era de que fosse menor, com o governo Bolsonaro, e aí aconteceu que ele aumentou e muito. O que você avalia? Porque às vezes quando você está do lado de fora, nossa, é dinheiro demais, mas aí se colocando como deputado, como uma pessoa que vai precisar desse recurso, como é que você faz esse parâmetro para a gente aí? Você não tem mais você não tem um financiamento privado de campanha, até para evitar os comprometimentos do que foi no passado, né? As empresas contribuíam com as campanhas dos parlamentares, e aquele parlamentar é óbvio que fica comprometido, né? Se você for levar em consideração se a empresa ajudou, lá na frente ela vai te fazer alguma solicitação, alguma demanda, né? Então, para evitar, e até em função do que ocorreu com a Operação Lava Jato, onde tudo foi demonstrado de forma muito clara, o comprometimento, o conluio que havia ali consolidado, houve essa preocupação, né, de tirar a contribuição de empresas às campanhas políticas para evitar exatamente algum desvirtuamento da função pública, né, ou seja, onde você ficaria ali comprometido eventualmente com demandas e pedidos que muitas vezes não são tão republicanos, e aí você traz para esse momento eleitoral um recurso público. Então esse recurso público ele vai para o partido, que por sua vez faz sua distribuição aos estados exatamente para as campanhas políticas, onde cada candidato
tem a prerrogativa de ali preparar o seu material, né, o seu cartaz, os seus santinhos de campanha. Não é muito dinheiro, deputado? Olha, se você for levar em consideração o montante em si, ele é muito. Mas quando você dilui ele para os partidos e para alcançar todos os candidatos, efetivamente, muitas das vezes até é um recurso suficiente para que você faça a sua campanha e possa chegar ao final sem nenhum comprometimento com qualquer empresa e com a liberdade de ter o seu mandato para bem representar a população. Então, se você for levar em consideração a importância de um mandato livre de amarras, de comprometimento, passa a ser um recurso até suficiente diante dessa realidade, porque você tem um parlamentar que vai chegar à Câmara Municipal, que vai chegar à Assembleia Legislativa, que vai chegar ao Congresso Nacional, consciente do seu papel, ou seja, representar a população e contribuir para que você ajude efetivamente a mudar a realidade do povo brasileiro. A gente, quanto pagadores de impostos, a gente acha que as regalias dos políticos são muitas. E vocês são cobrados constantemente, há pessoas que chegam falando para você que as diárias são muito, que as despesas são muito. Tem alguém que claro, chega assim? Efetivamente, inclusive tem muita gente, às vezes no desconhecimento, o parlamentar mudou muito, né? Antigamente você tinha o jeton, o deputado era chamado para uma votação extraordinária e ele recebia pelaquela reunião, pelaquela sessão que era fora do período normal. Ou seja, nós estamos de recesso hoje. Se eu fosse chamado para uma reunião hoje, eu estou de recesso, no passado você recebia, às vezes até mais do que o salário que você tinha mensal. Isso não existe mais. Não tem mais. Hoje, se você for chamado para uma situação emergencial, mesmo estando em recesso, você não recebe nada por isso, né? A outra realidade que é importante registrar, que antigamente você tinha uma aposentadoria especial para o legislador. Hoje o vereador, o deputado, ele é um agente político. Ele contribui para o INSS. Né? Se ele quiser ganhar mais, ele vai contribuir para aquela aposentadoria, mas levando em consideração o mesmo tempo de atividade de um trabalhador normal, com o mesmo tempo de contribuição e para que ele possa realmente fazer jus à sua aposentadoria um pouco melhor. Então o tempo de contribuição, ou seja, a aposentadoria hoje dos políticos, ele leva em consideração a sua função de agente político, ou seja, ele está enquadrado como qualquer trabalhador. Então esses parâmetros do passado, hoje são outros, é uma outra realidade e eu creio que ela mudou, inclusive com muita justiça. E precisa mudar precisa muito mais ainda. Não, concordo. Deputado, vamos falar rapidinho, já está quase o tempo estourando, a gente começa a conversar aqui, a conversa é muito boa. Me diga uma coisa, vamos falar sobre governo do Estado, né? Nós estamos aí nas eleições para este ano, temos aí vários candidatos, inclusive teve um posicionamento de Lula a favor de Everton Rocha, que também tremeu a base aí do governador. Me diga qual é o posicionamento hoje de Kleber Verde diante dessa situação. Olha, eu, inclusive, os republicanos, quem estava no partido e se elegeu junto com o Flávio Dino, com o nosso governador, foi o vice-governador Carlos Brandão. Ele era do republicano, foi eleito pelo republicano, né, o vice-governador. Naquela oportunidade, o partido, inclusive, ajudou, contribuiu na sua campanha, na campanha majoritária, para que ele pudesse hoje estar nessa condição. Acontece que o Carlos Brandão, o vice-governador, acabou saindo do partido, né? E nós recebemos uma filiação extremamente importante, fruto de um entendimento, de um compromisso muito pessoal com o senador Everton Rocha, que naquela oportunidade foi decisivo para que nós tivéssemos mais um parlamentar. Então o republicano hoje conta com o deputado Kleber Verde e com o deputado Gil Coutrin. Somos dois partidos, dois deputados que representam o republicano aqui no estado do Maranhão, né? E diante desse fato, nós nos aproximamos muito do projeto Maranhão Mais Feliz, né? Que é liderado pelo senador Everton Rocha, onde percorremos o estado para ouvir a comunidade, ouvir a sociedade e debater temas relevantes, né? Segunda-feira, 31, tem uma reunião com o governador Flávio Dino, no intuito, né, e o propósito é esse, de tentar buscar um consenso, né, buscar um entendimento. O governador, à época, nós afinamos um documento e aquele que apresentasse o maior número de lideranças, né, que tivesse melhor na pesquisa... Então tem um documento, existe. Com o melhor na pesquisa e com a maior quantidade de lideranças. Exatamente, de partidos políticos no entorno, né? Então esses parâmetros foram colocados, inclusive, e assinados. É o que nós estamos aguardando para o dia 31, que é segunda-feira, para saber se efetivamente vai ser cumprido. E após isso, se vai ter aí as definições. Se vai haver o consenso, a união, ou se vai se ter o dissenso. Ou seja, se vamos cada um caminhar dentro do mesmo grupo, onde nós temos o grande líder aí, que é o governador Flávio Dino, que fez um grande trabalho,
é pré-candidato ao Senado, que tem o apoio de todos nós, e esse documento, inclusive, a gente ressaltou isso, que todos nós, né, da base do governo, apoiamos sua pré-candidatura ao Senado, e, no entanto, para governador tem esses detalhes que foram postos à mesa e que a gente imagina que deva ser cumprido. Carlos Brandão, ele esteve e está ainda como vice-governador durante 2 mandatos. E isso, às vezes, a própria população, até não sei se no coração do próprio Carlos Brandão, tem essa questão de que Flávio Dino tem que ter lealdade para com ele. E do outro lado tem os outros aliados que vocês, enquanto você da base aliada do Everton Rocha, já devem ter acesso a pesquisas, sabendo, você já tem ideia desse resultado? Sim. Tipo assim, o Everton Rocha está melhor na pesquisa, digamos, não tenho conhecimento da pesquisa. Está melhor, tem a maior quantidade de aliados, prefeitos, tem deputados, e de repente o governador diz, não, eu vou pela lealdade. E o documento, como fica? Pois Bora lá. São circunstâncias que certamente a gente vai ter de forma mais clara a partir de terça-feira, porque já que segunda-feira vai ser o grande dia, o dia da reunião de definição, né? De fato, as pesquisas que inclusive já foram publicadas, algumas delas, coloca aí o senador Everton Rocha bem à frente, né? Nessa disputa eleitoral. Mas, enfim, são situações que estão postas, que a gente imagina que nesse dia 31, se vai ter aí um bom termo, né? Ou, repito, se vai ter uma candidatura única ou vão ter, no caso do campo de apoio ao governo, ou seja, da base do governo, ou vão ter 2 candidaturas, mas todas com um entendimento em torno aí da liderança do governador Flávio Dino, que é pré-candidato ao Senado. Houve uma fala do Everton Rocha que disse o seguinte, não nas minhas palavras, mas que deu um significado parecido, dizendo que Carlos Brandão nasceu para ser vice. No caso, se o governador não o escolha como o seu pretenso candidato, há essa possibilidade dele ser vice de Everton Rocha ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Eu acho, não é cedo. Acho que essa pergunta até responde, acho que não vejo nenhuma possibilidade do Carlos Brandão ser vice, porque ele vai ser governador, né? Ele vai estar sentado na cadeira, né? E é muito legítima a sua pretensão. Assim como é muito legítima a pretensão do senador Everton Rocha em colocar o seu nome para governar o Estado. Enfim, ambos têm as mesmas legitimidades e a gente só espera que nesse entendimento que está posto, que está previsto para segunda-feira, se tenha realmente ali um resultado efetivo. E, como eu disse, havendo 2 candidaturas, Carlos Brandão e o Everton Rocha, são 2 candidaturas que se respeitarão certamente, até porque reconhecem os avanços que tivemos no Maranhão. Nós precisamos, inclusive, continuar esses avanços, das escolas dignas, o avanço dos restaurantes populares, a atenção de forma especial ao Estado como um todo, né? E esse conjunto de ações que vão inclusive melhorar, imagino eu, seja quem for o próximo governador. Mas creio que vamos aguardar a segunda-feira para ver qual a manifestação e o entendimento que haverá naquela reunião. Tão esperada por muitos, então, né? Eu ia falar sobre o cenário nacional, mas pelo que eu estou vendo, o Lula, que é aliado de Everton Rocha, então, como é que você vê aí o cenário nacional? Tem muita gente que duvida das pesquisas, onde Lula está na frente, que Kleber Veja tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, viu? O Lula tem uma relação pessoal com o governador Flávio Dino, tem uma relação pessoal também com o senador Everton Rocha. Então, creio eu que, como ele bem disse, o governador, inclusive na última reunião que ele fez com o seu partido, o governador do Maranhão teria que fazer um entendimento, né? Buscar organizar essa situação para que dê mais conforto a ele. O de certo é que, de fato, a política nacional também acaba chegando aqui no nosso estado, interferindo diretamente também. Então é preciso ver como vai se dar essa movimentação nacional para saber como vai ficar aqui no estado. Então uma coisa tem a ver com a outra. A verdade é que ainda está cedo, mas os caminhos já estão se seguindo. E as articulações estão sendo feitas e brevemente nós vamos saber quem, de fato, vai ser pré-candidato efetivamente ao governo. Deputado, eu queria que o senhor resumisse, mas bem rapidinho, que a produção já está pedindo para a gente finalizar, sobre a questão dos candidatos da cidade. Tem gente que se reúne, diz, vamos votar nos candidatos da cidade, qual é o posicionamento do Kleber Verdes a respeito disso? Olha, a eleição municipal ainda está cedo para isso, né? A eleição agora ela é estadualizada, é para deputado estadual e federal, que já começou, até como essa disputa para governo
ela se antecipou, também a disputa no campo aí proporcional para deputado estadual e federal já iniciou há muito tempo, né? Essa caminhada ela já começa desde o ano passado e a gente está dando sequência a ela. Inclusive, você abriu aqui a reportagem, a nossa entrevista, falando e perguntando se eu sou pré-candidato. A gente está aí no 4º mandato como deputado federal, colocando nosso nome mais uma vez para a Câmara Federal, para continuar o trabalho que entendemos, graças a Deus, como eu disse, e assim, pela generosidade do povo maranhense, nós estamos lá representando o povo do Maranhão. E apresentamos um projeto agora que a gente quer e a gente vai abraçá-lo com muita força, porque o Brasil tem perdido muito, é exemplo dessa questão da compensação que hoje o Brasil está sendo atendido. Nós temos uma iniciativa legislativa que eu apresentei, que é a questão do crédito de carbono, que vai permitir com que áreas degradadas, uma vez recuperadas, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, possam ser beneficiados por isso. Você sabe por que, por exemplo, a comunidade de Caiapós, lá no Cumaru do Norte, eles permitem, muitas das vezes, que haja garimpo nas suas terras? É porque o garimpeiro vai lá e dá um recurso para o cacique e ele acaba, com aquele recurso, mantendo seus parentes, mantendo suas famílias. Então o recurso é muito importante. Mas ao longo desses anos, eles estão vendo que o garimpo está degradando o meio ambiente, está adoecendo os seus parentes e o recurso que eles recebem sequer dá para mantê-los efetivamente. Então, a questão do crédito de carbono vem no momento muito oportuno. Houve a COP26 em Glasgow, na Escócia, e os países mais ricos, os empresários, as indústrias mais poluentes, têm que compensar. E aí essa comunidade começa a perceber, se eu receber crédito de carbono, eu vou recuperar a área que está degradada, eu afasto o garimpeiro dessas áreas e vou manter a floresta em pé. Então é um conjunto de ações, e eu apresentei um projeto, está tramitando, que vai permitir com que as comunidades e o país efetivamente possa ser, mais uma vez, o Brasil pode ser protagonista nisso, mas tem que ser compensado pelo esforço que está fazendo de manter a sua floresta. Só mais essa, Brasil 5G, rapidinho, você faz parte da Comissão de Tecnologia e Comunicação, sim? Brasil 5G é urgente, né? Houve o leilão e há um compromisso, eu vou fiscalizar. As empresas vencedoras têm que trazer internet para o povo brasileiro. O Maranhão, nós temos aí 60% da população maranhense sem acesso à internet. E olha, a internet, eu vou apresentar uma PEC, já agora no início desse mandato, agora em fevereiro, já na semana que vem, alterando o artigo 6º da Constituição, porque internet passa a ser um direito social. Tanto quanto a alimentação, quanto o emprego, saúde. Educação. É essencial. Olha aqui, a oportunidade que estamos tendo através da internet de poder falar para o mundo. E isso aqui hoje transforma a vida das pessoas, melhora a vida das pessoas. Hoje o trabalho é feito através da internet, nós temos aí o trabalho, a educação à distância, que é EAD. Então é um conjunto de fatores e é fundamental, é essencial que o Brasil possa dar conectividade, dar a possibilidade do cidadão, em qualquer lugar que ele esteja, do acesso à internet. E ao mesmo tempo ter um instrumento para acessar essa internet. Deputado, obrigada pela sua participação aqui, muito obrigada mesmo. E até a próxima vez que a gente nos vê para a gente cobrar mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado, Marli, pela oportunidade aqui direto, né? Tá na mídia e eu muito honrado de poder participar desse momento aqui tão solene, tão especial. Muito obrigado. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. E amanhã tem muito mais, tá na mídia, é só se ligar. Se inscreva no nosso canal, Canal Criativa. Todo dia tem uma entrevista muito boa para você. Tchau, tchau, fique com Deus e até amanhã.